Olá a todos, sou o professor Chico e hoje vamos calcular o trabalho de uma força muito importante, que é o trabalho da força-peso. A gente tem que ter previamente o conceito de trabalho e calcular o trabalho de uma força constante. No caso específico da força-peso, a gente vai observar que a força-peso só realiza trabalho quando um corpo está subindo ou descendo em relação a um determinado referencial. Assim sendo, observe aqui, imagine que um corpo está caindo de uma determinada altura. Se ele cai, obviamente tem uma força que faz ele cair, essa força é a força-peso. Essa força-peso fazendo o corpo cair de uma determinada altura h, se a força-peso provoca um deslocamento, ela realiza um trabalho. A força-peso, nesse deslocamento, ela é considerada uma força constante. E se a força é constante, o trabalho dessa força é dado pela definição, ou seja, o trabalho de uma força é dado pelo produto da força com o deslocamento vezes o cosseno do ângulo que a força faz com o deslocamento. No caso específico do corpo descendo, o deslocamento, a direção do deslocamento é a mesma direção da força, ou seja, o vetor deslocamento está aqui representado parcialmente, mas o vetor deslocamento tem a mesma direção e sentido da força. Então, no caso específico, quando o corpo está descendo, como é que fica o trabalho da força-peso? Observem bem que a força em questão será a força-peso, o deslocamento, para esse caso, é a altura que o corpo está caindo, e nesse caso, para o corpo descendo, o ângulo que a força faz com o deslocamento é zero. Como o cosseno de zero é igual a 1, o trabalho da força-peso fica: força-peso é a massa vezes a gravidade, vezes a altura, cosseno de zero é 1, não precisa acrescentar mais nada. Então, para um corpo descendo, o trabalho da força-peso é dado mgh. Para o corpo subindo, a mudança é muito pequena, porque a força-peso na subida ela também é uma força constante. Ou seja, à medida que o corpo sobe, eu tenho a força-peso atuando sempre na vertical para baixo. O detalhe é que, se o corpo sobe, o sentido do deslocamento agora é a vertical para cima. Ou seja, na subida, o ângulo que a força faz com o deslocamento é 180 graus. Vai mudar apenas um pequeno detalhe na expressão final. Ou seja, a força sendo constante, o trabalho continua sendo dado pela definição. O trabalho é a força vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo. Nesse caso específico, a força é a força-peso. O deslocamento é a altura atingida por esse corpo, pensando em todo o deslocamento dele. E o cosseno é o cosseno de 180. Cosseno de 180 é igual a menos 1, ou seja, o trabalho ficará negativo. A força-peso é dado pela massa vezes a gravidade, a altura. Ou seja, para o corpo descendo, o trabalho da força-peso é dado por menos m de massa, g gravidade, h altura. Uma observação importante para o trabalho da força-peso é que a força-peso é uma força conservativa. O que significa isso? Ser uma força conservativa quer dizer que o trabalho dessa força independe da trajetória. Ou seja, esse corpo descendo, eu posso tirar ele desse ponto, levar até esse referencial por diversos caminhos. Eu posso pegar esse corpo, descer ele livremente na vertical, ou posso levar até esse referencial por diferentes trajetórias, por um plano inclinado, por uma trajetória totalmente irregular. No entanto, o trabalho que a força-peso realiza será o mesmo, ou seja, a força-peso sendo uma força conservativa, o trabalho dessa força não depende da trajetória. De tal forma que saber a expressão matemática quando ele sobe, quando ele desce, e ter o conhecimento que a força-peso é uma força conservativa, que seu trabalho não depende da trajetória, é suficiente para você resolver os problemas com esses conceitos. Muito obrigado a todos e até a próxima aula.